Agora, nós vamos tratar do segundo tópico do tópico 3, ou seja, quais são as questões que são derivadas da questão fundamental da filosofia? Ou seja, nós discutimos no primeiro tópico do tópico 3 qual era a questão fundamental da filosofia e como que a filosofia marxista se posiciona com relação a essa questão fundamental. Agora nós vamos ver quais são as questões derivadas dessa questão fundamental. Ou seja, tendo resolvido se a realidade é primária e o pensamento é derivado, ou se o pensamento é primário e a realidade é derivada, fica a seguinte questão: como que é o mundo? Como é a realidade? Não importa se ela é primária ou derivada, como ela é? Não é? Como é o pensamento? Não importa se ele é primário ou ele é derivado, eu preciso explicar como é o pensamento, como é o mundo. E a segunda questão é, esse mundo pode ser conhecido? Então essas duas outras questões, elas são questões que são derivadas da primeira questão, ou seja, elas são derivadas da questão fundamental da filosofia. Como é o mundo? Nós temos duas maneiras de responder essa questão historicamente constituídas na história da filosofia. A primeira maneira é conceber o mundo em transformação, em desenvolvimento. Ou seja, é entender o mundo como um conjunto de processos e de fenômenos que estão em constante transformação, que estão interligados entre si, unidos entre si e em transformação. A segunda maneira de compreender essa questão, como é o mundo, é compreendê-lo como estático, como fragmentado, como sem ligação um fenômeno com o outro, como desorganizado, desconexo, caótico, ou organizado, mas estático. Ou seja, o mundo é assim como ele se apresenta, ou ele sempre foi assim como ele se apresenta. Ou seja, o mundo não se transforma, o mundo é estático. E a segunda questão é como se chega ao conhecimento do mundo. Vamos tratar primeiro dessa primeira questão. Como é que é o mundo? Ele está em desenvolvimento ou ele é estático? Na história da filosofia, como eu já disse, a filosofia responde de duas maneiras a essa questão de como é o mundo. Uma maneira é que o mundo é conectado, seus fenômenos são interdependentes, conectados entre si e que o mundo está em transformação. Essa maneira foi chamada de dialética, ou seja, a concepção dialética sobre o mundo defende que o mundo está em transformação, que o mundo está conectado, que o mundo, os fenômenos do mundo são interdependentes e que o mundo está em processo, em transformação. A metafísica defende exatamente o contrário. O mundo, ele é estático. Os fenômenos do mundo são finitos entre si, ou seja, cada parte do mundo constitui uma identidade própria. Não é? Cada parte do mundo não se relaciona com a outra parte do mundo. O mundo é estático, o mundo não está em transformação. Para a metafísica, o mundo, uma coisa é ou uma coisa não é. Ou seja, a metafísica se baseia na ideia da identidade. As coisas são idênticas entre si. Bem, para a metafísica, o novo não tem explicação. Exemplo, para a metafísica, o mundo é um conjunto de conjuntos, onde uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A é diferente de B, B é diferente de C. Ou uma coisa é A, ou uma coisa é B. O A forma um conjunto de A, o B forma um conjunto de B. O universo, portanto, é constituído de fenômenos que se atrelam aos seus conjuntos, como é a teoria de conjuntos que a gente aprende no ensino médio. A teoria de conjuntos, ela revela essa visão de mundo. Cada conjunto tem a sua própria identidade. Para a teoria de conjuntos, por exemplo, ou para a concepção metafísica, uma coisa não pode ser ela e não ser ela. Ela é aquilo que está baseado na sua identidade. Então, A igual a A, B igual a B. B não pode ser A não pode ser B. Quando eu junto B com A, eu tenho mantidas identidades. Eu tenho A, B. Bom, essa é uma visão que compreende o mundo estático. Por quê? Por que esse mundo é estático? Porque ele não me consegue explicar de onde vem o novo.
Para a metafísica, ou o novo não existe, ou ele existe e eu que não sabia. Portanto, ele não é novo, ele já existia e eu que não dava conta da existência daquele determinado fenômeno. Para a dialética, não. Para a dialética, o mundo está em constante transformação. Portanto, o A pode se transformar em B e o B pode se transformar em A. Ou seja, os fenômenos, eles têm a sua identidade, portanto, mas eles têm a sua identidade num processo histórico. Eles têm a sua identidade por um tempo determinado. Ou seja, para a dialética, a maneira como eu entendo o mundo é não de que o mundo é de que o mundo está sendo. Porque tudo que é pode deixar de ser ou vir a ser outra coisa. A dialética compreende o mundo de maneira que cada fenômeno possui dentro de si mesmo, internamente, a capacidade de ser outro. Qual é a ciência? A ciência é compreender quais são as contradições que existem em cada fenômeno, quais são em cada fenômeno a capacidade que aquele fenômeno tem de se transformar em outro. Porque para a dialética, tudo que existe tem contradição. E essas contradições é que determinam a existência ou manutenção de uma determinada identidade ou a sua mudança qualitativa. Para a dialética, o mundo muda de qualidade. Os fenômenos se transformam. Novos fenômenos surgem de conexões com fenômenos anteriores, mas surgem novos fenômenos. E esses novos fenômenos, ao surgirem, se conectam com outros fenômenos e podem dar origem a outros fenômenos, a novos fenômenos. E dentro de cada fenômeno existe um desenvolvimento. Portanto, cada fenômeno possui internamente a sua capacidade de se desenvolver e de se transformar. Essa é a visão dialética de mundo. A metafísica, ela ajudou a ciência em determinado momento histórico. Porque a metafísica ajuda a classificar o mundo. Então, quando a ciência moderna surgiu, a metafísica foi um grande instrumento para a ciência moderna. Por quê? Porque ajudou a classificar o mundo em conjuntos. Ou seja, aqui estão os conjuntos dos fenômenos biológicos, que a biologia vai cuidar. Aqui estão o conjunto dos fenômenos químicos, que a química vai cuidar. Aqui está o conjunto dos fenômenos físicos, que a física vai cuidar. E isso ajudou o desenvolvimento da física, ajudou o desenvolvimento da biologia, ajudou o desenvolvimento das ciências naturais. Ou seja, a metafísica, ela é uma maneira de compreender o mundo que foi útil também ao desenvolvimento do conhecimento humano, historicamente. No entanto, a metafísica deixa de ver uma parte importantíssima da realidade, que é a sua capacidade de se transformar em outra realidade. Ou seja, toda a realidade que existe tem a capacidade de ser outra, de se transformar. Essa parte, a filosofia metafísica, ou a corrente metafísica, não consegue revelar. Portanto, ela tem uma limitação. Qual é a limitação? A de explicar o novo. Bom, foi exatamente isso que fez com que a dialética tenha se fortalecido na modernidade. Porque chegou um determinado momento, na modernidade, que a metafísica, tendo auxiliado o desenvolvimento da ciência, a própria ciência, ao se desenvolver, começou a perceber que existia na realidade fenômenos em transformação que a própria metafísica não era capaz de explicar. Por esse motivo é que a dialética ressurgiu na modernidade no século XIX, particularmente com Karl Marx, que resgata uma dialética materialista, porque antes dele, Hegel resgata uma dialética idealista. Portanto, a dialética foi resgatada no século XIX, por Marx, na sua relação com o materialismo, mas anteriormente a ele, um grande filósofo, que foi Hegel, resgatou a dialética no âmbito do idealismo. Mas que foi também um grande avanço ter resgatado a dialética na modernidade, resgate esse feito por Hegel. Nós vamos aprofundar com maior cuidado como é que é o materialismo dialético. Então, como é que essa corrente foi resgatada no século XIX? Por Karl Marx e por Friedrich Engels. Ou seja, nós vamos resgatar no tópico 4, o último tópico dessa aula 1 de filosofia, que será exatamente tratar como é que é essa corrente materialista dialética. Ainda nos resta, nesse tópico 3, trabalhar
se o mundo pode ou não ser conhecido. Vocês lembram, não é, que uma das questões que deriva da questão fundamental é como é o mundo, como é a realidade. Isso nos levou a analisar duas correntes, a metafísica e a dialética. Agora, nós temos que responder à questão de: o mundo pode ser conhecido? Como é que se conhece o mundo? Bem, essa questão nos leva à visão do método. Existe um método de conhecer o mundo? Aqui também os filósofos se dividem, né, em diferentes concepções. Existem os filósofos que defendem que o homem pode conhecer o mundo. Só que ao defenderem que o homem pode conhecer o mundo, eles defendem de forma, a depender da corrente que eles derivam, se eles são materialistas ou idealistas, eles vão responder a maneira de conhecer o mundo diferente. O materialista vai defender que o mundo pode ser conhecido. E como é que o mundo pode ser conhecido? Através de entender o mundo com as suas particularidades objetivas. Ou seja, o método que o materialismo vai propor de conhecer o mundo é levar em consideração as características que o mundo tem, objetivamente. Os idealistas também vão defender, algumas correntes idealistas, de que o homem pode conhecer o mundo. E como é que eles vão propor o método de conhecer o mundo? Um método racional de conhecer o mundo. Eles vão dar à razão humana aquele instrumento capaz de conhecer o mundo. Mas ambos vão defender a possibilidade de conhecer o mundo. Mas existem também correntes filosóficas que negam a possibilidade de conhecer o mundo. E como é que negam a possibilidade de conhecer o mundo? Negam a possibilidade de conhecer o mundo ou porque o mundo não existe, não tem elementos objetivos capazes de conhecer esse mundo, de fazer-se conhecido, ou o homem não possui o instrumento capaz de conhecer o mundo. Ou a razão do homem é imperfeita, ou os órgãos de sentido do homem não são capazes de chegar à realidade objetiva. Por essas duas razões, existem concepções filosóficas que vão negar a possibilidade de conhecer o mundo. Os filósofos que negam a capacidade de conhecer o mundo são chamados agnósticos. A palavra agnose, ela vem do grego. Gnose, em grego, quer dizer conhecimento. A é a negação. Então, negação do conhecimento. Ou são os filósofos que negam a possibilidade de conhecer o mundo. A filosofia marxista vai defender a possibilidade de conhecer o mundo. A filosofia marxista, como nós vimos, ela faz parte de uma corrente materialista e ela defende a concepção dialética sobre o mundo. Então, como é que a filosofia marxista vai defender a possibilidade de conhecer o mundo? Ela vai defender porque ela vai dizer que existe uma unidade dialética entre o primeiro contato que o homem faz com o mundo, que é através dos órgãos de sentido, e também pela capacidade que o homem tem de formar no pensamento relações de fenômenos que na natureza não se relacionariam entre si, mas que no pensamento são capazes de serem relacionados, ou seja, através do raciocínio. Então o homem, ele conhece o mundo porque ele é capaz, primeiro, de um primeiro contato com o mundo, com uma realidade objetiva que existe, né? E essa realidade objetiva, ela é captada, né? O homem busca captar características dessa realidade objetiva através dos órgãos de sentido. Mas só os órgãos de sentido não bastam. É preciso que o homem, através do pensamento, do raciocínio, também faça relações entre fenômenos, né, de outras espécies que na realidade não se relacionam, mas que no pensamento são possíveis de serem relacionados. Então o homem, ele conhece através dos órgãos de sentido e ele conhece também através do raciocínio. Por que ele conhece? Porque o homem é capaz de fazer esses dois movimentos metodológicos. Ele é capaz de utilizar-se do método da observação e experimentação e ele é capaz também de se utilizar do método do raciocínio. Ou seja, o homem não precisa observar o tempo todo a realidade para poder pensar sobre ela. O homem pode, num quarto escuro, raciocinar sobre a realidade. E ele pode também, num quarto escuro, sem estar em contato com os fenômenos da natureza, pensar em relacioná-los. E destas relações que ele estabelece no âmbito do raciocínio, chegar a determinadas conclusões. Então, o homem é capaz de conhecer o mundo através do seu contato com o mundo, que ele faz através dos seus órgãos de sentido, mas também através das relações que ele estabelece no campo do raciocínio. Porém, a filosofia materialista dialética, ou seja, a filosofia marxista,
Ela diz que o conhecimento é histórico e ele é social. Por que ele é histórico? Porque cada momento histórico coloca para o homem determinadas condições para que se dê o conhecimento. Uma coisa é você estabelecer o conhecimento na Grécia Antiga, na Antiguidade. Outra coisa foi o estabelecimento do conhecimento no período feudal. Outra coisa é o estabelecimento do conhecimento no período capitalista. Ou seja, nós vamos acumulando através da história da humanidade capacidades, né, ou condições melhores para conhecer a realidade. Essas condições melhores são passadas de geração para geração, assim como também as teorias produzidas pelos homens, durante os períodos históricos, são passadas de geração para geração. Essas teorias, elas podem ser referendadas, né, e completadas pela geração posterior, ou elas podem ser plenamente negadas, porque elas não tinham fundo, ou porque algum fator novo aconteceu na história, né, que deu ao homem uma capacidade mais aprimorada de compreender determinado fenômeno, e que no período histórico anterior ele não tinha. Então, o conhecimento ele tem um caráter histórico, ele tem que ter compreendido historicamente. E ele também tem um caráter social. Por que ele tem um caráter social? Porque as questões que são colocadas para que o homem conheça são colocadas pela sociedade. Ou seja, cada momento social coloca determinados problemas para serem pensados, resolvidos. E esses problemas é que vão determinar o desenvolvimento da ciência, é que vão determinar o desenvolvimento da filosofia, é que vão determinar o desenvolvimento do conhecimento. Ou seja, então o homem, ele tem limites históricos para conhecer, cada momento histórico coloca determinadas questões, né, e dá ao homem determinada capacidade de conhecer o mundo, e também ele é social. Por que ele é social? Porque cada momento histórico, cada sociedade, cada momento histórico que a sociedade vive, coloca para o homem determinadas questões para serem resolvidas. A possibilidade de conhecer o mundo, portanto, não é dado a cada indivíduo, não é? Mas é dado à humanidade no seu conjunto. E cada indivíduo é portador dessa capacidade da humanidade, não é? Então, hoje nós temos uma tecnologia avançada, por exemplo, no âmbito da medicina, não é? Cada dia mais avança a tecnologia que auxilia os médicos a compreender melhor os fenômenos do corpo humano. Essa tecnologia coloca a medicina num patamar muito mais desenvolvido. Só que essa tecnologia ela é produto de momentos históricos anteriores, de conhecimentos anteriores que acumulados deram capacidade ao homem de produzir determinada tecnologia. E também nós temos que compreender que nós não somos capazes de compreender a realidade como um todo, na sua infinitude, nas suas múltiplas possibilidades. O homem é capaz de conhecer aquilo que aquele momento histórico foi colocou como problema. E ele vai refletir sobre esses problemas. Então, nós não podemos dizer que nós conhecemos tudo sobre o corpo humano. Ou nós vamos conhecer tudo sobre o universo. Não é? Nós vamos conhecer aquilo que no nosso momento social coloca como questão que precisa ser aprofundado. E também nós vamos conhecer com a capacidade acumulada que nós recebemos de outras gerações, né, que produziram também na sua época conhecimentos. Nós encerramos aqui o tópico 3. Ou seja, no tópico 3, nós discutimos qual era a questão fundamental da filosofia. Nós vimos que existem duas correntes, né, sobre a questão fundamental. Derivam duas correntes, uma corrente materialista e uma corrente idealista. Que o materialismo possui a característica de defender que o ser é primário e o pensar é derivado. Que o idealismo possui a característica de defender que o pensar é primário e o ser é derivado. Que desta questão fundamental derivam outras questões fundamentais, particularmente duas questões fundamentais. A primeira, como é o mundo, e ao responder como é o mundo, nós vimos que a gente pode ter uma visão de como é o mundo dialética, ou seja, o mundo está em transformação, e o mundo é conectado, o mundo está em constante transformação e em processo, ou nós temos também a visão metafísica, de que o mundo é estático, né? O mundo é finito, cada fenômeno do mundo é finito. E que a metafísica auxiliou o desenvolvimento da ciência, porém tem limitações. A própria ciência, ao se desenvolver, colocou questões que a metafísica não soube responder. Por isso que a dialética foi resgatada na modernidade. Por Hegel, primeiro, e depois por Marx,
por Marx e Engels, na sua maneira de juntar a concepção materialista dialética, nos dando uma concepção materialista dialética sobre o mundo.